Boa noite, minha querida Jundiaí. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Matheus Medina, falando direto aqui do bairro da Colônia, para todos vocês aqui que estão acompanhando com muito carinho. E hoje, mais uma entrevista, está começando mais um Politizando Jundiaí e contamos com a presença de todos. Mais uma vez, vou deixar com os meus colegas aqui para que eles se apresentem com muito carinho para vocês. Boa noite, pessoal que está acompanhando aí. Meu nome é Bruno, junto com o Matheus aqui a gente está fazendo esse projeto Politizando, trazendo vários pré-candidatos para estar mostrando para a gente os projetos que eles têm fazendo. Então a gente trouxe uma pré-candidata aqui, eu vou deixar ela se apresentar aqui. É com Boa, você. boa noite, Pode. Matheus. Boa noite, Bruno. Boa noite a todas e todos que estão me assistindo. Obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. É muito importante uma oportunidade como essa. O meu nome é Paloma Soares. Eu tenho 38 anos. Eu sou jundiaiense. Eu nasci aqui. Eu moro aqui. Eu estudei aqui. Eu trabalho aqui. Tudo aqui. Gosto muito dessa cidade e por isso que junto com outras pessoas, né, nós estamos aí na luta sempre para melhorá-la, para deixá-la mais justa para todas e todos. Já gostei, hein? Porque a gente compartilha das mesmas ideias. Eu também amo essa cidade, gente. Eu sou apaixonada por Jundiaí. E vamos lá, Paloma. Conta pra gente de que bairro, região você é. Eu sou do Morada das Vinhas. Eu moro no Morada das Vinhas, onde tem o Secap, onde tem o Terra da Uva. Eu moro lá desde que existe, é um projeto da CDHU. Então, eu moro lá desde que ele existe há 22 anos. Eu fui morar lá com os meus pais, a minha mãe e o meu irmão. Eu só tenho um irmão, né, mais novo. Hoje já tem 16 anos que a minha mãe faleceu e eu continuo morando com meu pai. E não saí mais de lá, é um bairro do qual eu gosto muito e moro lá. Guerreira essa mulher, parabéns. Fala aí, Bruno, fala aí, te cortei, senão eu fico falando à vontade. Não, falei. Não, só tava vendo aqui o comentário. Vamos lá. Fala pra gente, Paloma, da sua formação, que você, das suas vivências aí, né? Vamos dar uma apresentada. Tá, eu sou uma pessoa que eu tô sempre na escola, porque quando eu era criança eu já estava na escola, embora ela não fosse pública, ela era filantrópica, porque no meu tempo não existia creche pública, então ela era filantrópica, então eu iniciei na creche Almerinda Pereira Chaves, lá na Gapeama, perto do Russi, era uma creche de freiras, da Maria Antonieta, né, por idealização da Maria Antonieta, que é a mesma Maria Antonieta Sintra Godinho. Então, ficou eu e meu irmão nessa creche. Naquela época, a primeira série era aos 7 anos, aos 6, 7 anos. Então, nós ficamos na creche até a primeira série, que eu fui estudar no Benedito Arruda. Do Benedito Arruda, eu fui para o Adoniro Ladeira. Do Adoniro Ladeira, eu fui para o Conde do Parnaíba, porque eu já precisava estudar de noite para trabalhar de dia. Nesse meio tempo, né, no meu tempo, o mercado de trabalho aceitava as pessoas a partir dos 14 anos. Então, eu tirei a minha carteira de trabalho para trabalhar. Porém, teve uma lei naquela época que os menores só poderiam ser conduzidos ao mercado de trabalho aos 16 anos. Então, eu aproveitei essa época e fiz um curso no Senac chamado Educação para o Trabalho. Um curso de qual eu tenho muita lembrança, onde lá eu tive aula com o João Fernandes Neto, que foi um professor de tecnologia da informação, esse curso era gratuito, e hoje eu atuo há 8 anos eu estou na rede pública de Jundiaí. E a primeira escola que eu trabalhei é a escola que justamente homenageia o João Fernandes Neto, que foi meu professor no Senac de tecnologia da informação. A única instituição particular que eu passei foi o Anchieta, que nem era centro universitário, ainda era só faculdades Anchieta, e também trabalhei na escola privada, dentre várias outras coisas que eu já trabalhei na minha vida.
Tenho muito orgulho disso. Muito bem, muito bem. Gente, só para você que não entendeu, eu vou fazer um resumo muito claro, tá bom? Às vezes você não é papai, não é mamãe e não entende o que significa uma creche na vida de uma pessoa, tá? Nós temos aí o caminhar da educação, onde essa educação infantil, teoricamente, não existia, tá? Começava ali no Fundamental 1, então as crianças até 6 anos não tinha essa obrigatoriedade, não. Até que foi se estendendo tudo, criando políticas públicas, é muito importante. Infelizmente, ainda temos alguns problemas para solucionar, né? E hoje a Paloma vai inserir para vocês o assunto da primeiríssima infância. Então, fica aí ligado nesse assunto, beleza? Paloma, conta pra gente sobre algum projeto que você já tenha feito, isso que fez parte aí do seu desenvolver aí. Tá. Eu já fiz bastante coisa na minha vida, tá? Então eu vou focar só em uma coisa que eu acho muito importante nesse momento. É o meu trabalho como arte educadora, que eu desenvolvi aqui na cidade de Jundiaí. Iniciou com um grupo chamado Moinhos de Vento, né? Que ele era ele ficava lá na Argos, era um grupo de educadores aqui da rede pública, privada e estadual de Jundiaí. Foi um momento muito importante na minha vida, porque através desse grupo, do Moinhos de Vento, que eu pude descobrir a arte-terapia. E aí, depois da arte-terapia, eu descobri também a pedagogia profunda, desenvolvida pela pedagoga Céline Lortius, que é uma pedagoga francesa que mora aqui no Brasil. E aí eu desenvolvi já tinha dentro de mim a contação de história, que era muito forte, sempre foi, porque a minha família é uma família que conta história, meu pai contava muita história, e através dessas vivências, eu fui tendo um encantamento maior pelas histórias, pelas músicas, né? Especialmente as músicas da cultura popular brasileira, cultura indígena, cultura afro, cultura nordestina, a nossa própria cultura regional, né, que ninguém fala. E hoje eu tenho um canal de contação de história, tenho um Instagram também, inclusive na sexta-feira eu vou apresentar a história da Menina da Lanterna. E no Ei, ano conta passado, esse canal aí pra gente já, pra gente não esquecer. Fala esse canal aí pro pessoal. no canal no YouTube é Paloma Soares Histórias e no Instagram é Paloma Histórias. E na sexta-feira agora eu vou contar a Menina da Lanterna. Então é uma história que eu considero de muito afeto, muita perseverança, muita luz, que é o que nós precisamos nesse momento, e vai ser cada um na sua casa. Mas o ano passado essa história foi contada para as crianças lá de onde eu moro, do Morada das Vinhas. Cada um fez a sua lanterna, cada um desceu com o seu tapetinho para sentar. As famílias fizeram um prato e nós celebramos a primeira festa da lanterna lá no Morada das Vinhas, lá na minha quebrada Ai, que querida. gracinha. Muito Sim. legal. Gente, para você que nunca teve vivência para esse contar de histórias, tá? Procure saber mais. Não é só pegar um livro e você ler qualquer coisa, tá bom? Tem todo um projeto. Lógico, quem é da educação vai saber mais do que eu estou dizendo aqui. Quem não é, por favor, dá uma olhada. É muito legal mesmo. Paloma, fala, Bruno, quer mandar alguma coisa aí, Bruno? Senão eu vou cortando você diariamente. Tem um pessoal que já está mandando uma pergunta aqui. Falou, boa noite, Paloma. O que te motiva a ser vereadora fora amar esta cidade? Beleza, pré-candidata, tá, gente? Pré-candidata. Pré-candidato. É. Já incrementando só nessa pergunta, conta pra gente essa motivação, quais são os projetos que você pretende se for eleita? Vamos lá? Obrigado para quem mandou essa pergunta, Bruno. É o Edmilson. Muito obrigada, Edmilson, pela pergunta. O que me motiva a ser vereadora atualmente é a ausência de mulheres na Câmara Municipal de Jundiaí. Nós temos 19 homens e nenhuma mulher. Né? Nós tivemos aí várias legislaturas que tinham uma cadeira feminina. Agora nós não temos mais. E isso faz muita falta porque nós somos a metade da população jundiaiense. Então é necessário que a Câmara tenha uma cadeira feminina, é necessário que as pessoas votem em mulheres. Né? O voto para as mulheres ele foi conquistado em 1922.
a luta naquele tempo era para que as mulheres tivessem acesso ao voto e para que também elas fossem votadas. Então, eu me sinto exercendo esse direito da minha ancestralidade, que hoje, se eu posso ser uma pré-candidata, é porque teve mulheres que lutaram para eu poder estar aqui, inclusive dando essa palavrinha com vocês. Por enquanto, eu estou pré-candidata. Depois da candidatura, se eu conseguir o mandato, e eu espero que eu consiga, né, o meu mandato, eu espero que ele vai ser popular. E aí, uma das primeiras coisas que eu pretendo, dentro de várias, porque eu sou uma mulher de várias bandeiras, porque nesse momento, nessa cidade, é necessário que as mulheres carreguem várias bandeiras da população jundiaiense, mas uma delas vai ser criar a Comissão da Primeiríssima Infância na Câmara Municipal de Jundiaí, com a intenção que essa comissão da Câmara seja, com o passar do tempo, uma comissão municipal. Atualmente, nós temos uma comissão de educação, mas essa comissão de educação não dá conta de atender as demandas urgentes e reais da primeiríssima infância. Estamos próximos aí da Semana do Bebê, uma semana de muita reflexão. E eu pergunto para vocês aí, como que vocês acham que está a vida dos bebês dessa cidade? É por isso que a importância da gente discutir sobre a criação dessa comissão na Câmara Municipal de Jundiaí, representando as mulheres, representando a primeiríssima infância, sobretudo a rede de proteção dessa primeiríssima infância, que inclui todas e todos dos hospitais, né, das enfermarias onde atendem crianças, dos pré-natais, dos partos, das creches públicas e das creches conveniadas, todos nós que somos da rede. Legal. Só, gente, tirando dúvida, então, esse projeto seria, pelo menos, formar essa comissão de primeiríssima infância. Gente, primeiríssima infância vai lá do ventre, tá? Até os 3 aninhos da criança, para que se tenha olhos para essas crianças, para esses bebês, os projetos, para a realização de projetos reais para essa população, pequenina população de anjinhos, né? Que serão o nosso futuro, é isso? Exatamente. Que eu tenho conhecimento só em Recife que existe essa comissão, que eu tenha conhecimento. Então, é necessário que a gente traga isso para todos os municípios. E Jundiaí precisa dessa comissão, porque quando a gente pensa na primeiríssima infância, que, como você disse, é do 0 a 3 anos, da gestação até os 3 anos, a gente pensa na mudança estrutural e cultural da nossa cidade. Então, é esse modelo que a gente precisa. Se a gente quer batalhar para uma cidade de todos, para todos, precisa investir na primeiríssima infância, porque é a fase principal do ser humano. Mas por que eu quero isso? Por que vocês acham que eu quero isso? Simplesmente porque eu percebo, eu sou uma usuária do transporte público. O transporte público, ele não é preparado para receber os bebês. E os ônibus de Jundiaí também são meios de transporte para os bebês irem para as creches, para os bebês irem para suas consultas. Quantas crianças com menos de 15 dias de nascidas vão de ônibus com suas mães para o hospital universitário realizar consulta, ou vão para as UBSs? Então, a gente precisa pensar, será que tem semáforo adequado para atravessar a rua com essas crianças tão pequenas e com os bebês? Os parques, nós temos vários parques, alguns parques aqui em Jundiaí, precisa de mais ainda. Porém, os parques têm tanque de areia para os bebês, uma areia de qualidade, uma areia segura, os brinquedos são de madeira ou será que os brinquedos são de plástico? As crianças pequenas precisam de brinquedos com estrutura, brinquedos que podem ensiná-las o peso, a massa e, sobretudo, o calor, né? Então, é necessário esse contato. Será que tem grama ou é grama sintética? Né? Nós defendemos que a criança pequena tenha contato com a natureza. E já está comprovado que a criança que tem contato com a natureza, ela se desenvolve mais no seu intelecto e ela também adoece menos. Ontem mesmo estávamos falando sobre aleitamento materno.
como que está o aleitamento materno aqui na cidade? Será que as mães estão conseguindo seguir a recomendação da ONU, que são de 2 anos de amamentação? Será que as creches públicas e diretas garantem lactário e sala de amamentação para esses bebês pequenos? Será que a Câmara de Vereadores fiscaliza a classe empresarial se eles estão de verdade dando o tempo que a mãe tem direito para amamentar seu filho? Essa é Então, uma boa. por isso que é necessária, urgente nesse município, a criação dessa comissão de primeiríssima infância. E para além de pensar nas crianças e nas suas famílias, nós também precisamos pensar num setor que previne a desigualdade entre crianças pequenas e bebês, que são as servidoras e servidores que atuam nas creches e nos hospitais com essa primeiríssima infância. Como é que está a formação, valorização, a saúde emocional, física, financeira desses trabalhadores e trabalhadoras, porque majoritariamente são as mulheres da rede de proteção da primeiríssima infância. Então, nós precisamos pensar nisso, e isso não pode ser para amanhã, tem que ser para hoje. Porque para criança pequena não existe o ontem e nem existe o amanhã, existe o presente. É hoje Paloma, que a gente precisa pensar nelas. Queria colocar só uma coisa. Bruno, quer fazer um comentário? Só queria fechar um comentário aqui, mas Não, pode mandar aí. eu ia falar assim, porque eu não tinha nem o conhecimento que existia essa primeira infância, sabe? Primeiríssimo, Então, e é bom a gente falar isso para todo mundo, porque aí você entende, todos esses processos formam a pessoa que a gente é hoje. Então, se começar desde lá no começo, é muito mais importante, né? Então, eu acho muito importante esse projeto. Que eu queria só comentar, gente, ó, foca aqui em mim, você que está assistindo isso, né? Que de repente, tudo isso, crianças pequenas, bebês, crianças bem pequenas, tem tudo uma faixa etária de tanto a tanto. E às vezes você ouviu, é verdade, porque vai ter muita gente que fala assim, ai, que frescura, não pode ser plástico, tem que ser madeira. Ai, que absurdo, tem que ser o negócio da... Gente, tô falando, tô falando para você. Não saia falando isso por aí à toa. Leia antes. Tem todo. A Paloma falou coisas que eu sei que são bem específicas da educação, e talvez muitas pessoas devem ter falado, ai, que coisa de mimimi, nada a ver isso aí. Meu filho cresceu lá e fez tudo, não tem. Mas talvez você está acusando uma coisa e você não está entendendo que você deveria ter esse direito, a criança tem esse direito. Por isso dessa preocupação com a primeiríssima infância. Obviamente eu sou suspeito para falar, né? Porque eu sou da educação, mas isso tudo faz muita diferença na questão da criança conseguir entender a questão de peso, calor, tudo, tá? Não, Então dá uma olhada antes. aqui me perguntaram, eu achei interessante. A Fabiane perguntou: quem você acha que deveria compor essa comissão de primeiríssima infância? Só uma coisa, perfeito. Ô, Fabiano, você está acompanhando. Nossa, a gente deve ter montado esse roteiro junto aí, não percebemos. Já com a pergunta da Fabiane, eu queria incluir essa daqui, ó. É, quem são as indicações de assessores, ou seja, que vai formar, não só a comissão, que vai te ajudar a trabalhar ali, ou se não tiver nome, qual é o tipo de pessoa, quem que você pretende colocar? Obrigado, Fabiane, pela pergunta. Manda ver aí. Obrigada, Fabiane, pela pergunta. Primeiramente, né, quando eu falo de uma comissão na Câmara, ela é formada só pelos vereadores mesmo. Porém, a gente amplia a participação popular sobre a temática da primeiríssima infância, 0 a 3 anos. A primeira infância é 0 a 6, tá, gente? 0 a 6, e dentro do 0 a 6 tem a primeiríssima, que é o 0 a 3. E aí a gente amplia, porque se tiver essa comissão formada por vereadores dentro da Câmara Municipal, nós podemos promover audiências públicas. E aí, nas audiências públicas, participam as famílias, participam as creches, participam os hospitais, participam os conselhos tutelares, os conselhos da criança e do adolescente, participa toda a sociedade civil. É essa a nossa intenção, mas primeiramente, a gente forma a comissão entre os parlamentares mesmo, tá? Tem uma tentativa dessa criação de primeiríssima infância na Assembleia Legislativa.
Por enquanto, infelizmente, ela encontra-se parada, tá? Mas tem muitas pessoas que se organizam dentro de uma sociedade para tratar dessa temática. Qual que era a outra pergunta? As pessoas as indicações para assessores ou pessoas que vão trabalhar com você. Tá. Não, se não Durante tiver os essa minha... nomes, você pode o que você espera e quais são os projetos que você, assim, junto com elas, né? Tá bom. Durante essa pré-campanha, eu ainda estou trabalhando, tá? Então, eu não tive tempo para fazer a escolha dessas pessoas, mas com certeza elas já existem. E são pessoas que compactuam das mesmas ideias que eu, de um mandato popular, onde a base de qualquer projeto de lei seja o povo, sejam os povos e as gentes que habitam Jundiaí. Quem habita Jundiaí? Bebês, crianças, adolescentes, mulheres, homens, idosos, negras, ciganos, refugiados, LGBTQIA+, trabalhadoras, trabalhadores, desempregados, certo? Então, nós temos que fazer um mandato onde todo projeto de lei, que além de fiscalizar a prefeitura, porque um vereador ele não existe para construir poste, nem para dar cesta básica. O mandato de vereador é para fiscalizar a prefeitura e elaborar projeto de lei, tá? Fazer projeto para mudar nome de rua é muito importante, mas a gente precisa mesmo elaborar projetos de leis que atendam a real população jundiaiense, que é uma população esquecida. Hoje a gente vê a 9 de julho muito bonita, mas a gente passeia pelo São Camilo, ou no bairro onde eu moro, ou no Jundiaí Mirim, e não é tão bonito assim, né? Então, quando eu falo cidade para todas e para todos, é para todos e para todas mesmo. Então, o vereador, ele precisa, eu sempre costumo dizer assim, Matheus, nós precisamos eleger parlamentares de todas as esferas, municipais, estaduais e federais, que gostem de gente. E gente é plural e é diversa. Que gostem das pessoas e entenda minimamente o princípio da formação humana, né? Que minimamente entenda da primeiríssima infância, mas que também entenda da importância de cuidar do idoso. Porque se o bebê é o presente, o idoso é a nossa sabedoria. Então, nós precisamos respeitar. A gente precisa respeitar, sobretudo, a história da nossa cidade, Matheus. Porque nós somos constituídos de toda uma história. Então, eu fico muito feliz de ter uma pré-candidatura justamente nesse momento onde está acontecendo uma retomada indígena aqui na nossa cidade, né? Infelizmente, Matheus, por conta da pandemia, não deu tempo de ter uma exposição no Museu Solar do Barão. Mas tem um artista jundiaiense que elaborou uma exposição contando toda a nossa história. Jundiaí como terra do milho e da mandioca, indígena, depois afro, e depois italiana, e depois você e eu. Entendeu? Porque nós somos origem de tudo isso que eu acabei de falar. Só que eu preciso privilegiar todo mundo. Eu não posso privilegiar um só. Porque quando eu privilegio um só, as pessoas ficam sem as suas histórias. E nós queremos as histórias de todas e todos representados no nosso mandato. E eu espero que todo mundo que se candidate junto comigo tenha esse mesmo princípio. O princípio dessa gente, dessas histórias, os princípios das políticas públicas para todas e todos. Bruno, quanto é o tempo aí? Faltam uns 4 minutinhos. Meu Deus, correu. Quer falar aí, Bruno? Ó, tem uma pergunta aqui do Everson. Ele falou, qual a situação das creches hoje em Jundiaí? O que faria para melhorar? Peraí, vai dar tempo de responder agora? Porque senão Não você sei. responde no chat. Ó. Falta só 4 minutos? Faltam uns 4 minutinhos. Sei. 1 minuto, Bruno. Contabiliza aí, Paloma. Só resume aí e aí depois você responde no chat. Everson, obrigado pela pergunta. Você sempre manda perguntas muito boas. Manda lá. Atualmente, Everson, muito obrigada pela pergunta. Atualmente, nós temos 31 creches públicas, gratuitas e diretas e 41 conveniadas.
E eu adorei essa pergunta e eu espero que um dia eu retome esse programa, esse canal, só para falar sobre essa temática, mas você pode procurar nas minhas redes que eu te respondo também. É necessário que a gente lute por uma creche pública, gratuita e direta, com servidoras e servidores concursados, né? E justamente nesse momento de pandemia, a gente fala da importância da primeiríssima infância, está chegando a Semana Mundial do Bebê e a cidade de Jundiaí rompeu com 20% do contrato com a rede conveniada. Ou seja, são bebês e crianças pequenas que vão ser desassistidos justamente nesse momento de pandemia. Isso é retrocesso. Nós queremos avançar. Esse momento de pandemia, nós queremos sair dela com avanços e não com retrocesso. E eu termino a sua pergunta, Everson, dizendo assim, eu tenho uma paixão muito grande pela creche, mas eu já te convido a vir na luta comigo, porque quando a gente retomar dessa pandemia, como diz a psicóloga Natasha Costa, nós retornaremos de um pós-guerra. A situação não está tão fácil assim, então eu conto com a sua ajuda no retorno. Obrigado, então. Quanto tempo aí, Bruno? Falta 3 minutos. Legal, gente, muito. Ó, só para que vocês saibam, tá? Se um dia você for procurar uma escola conveniada com a prefeitura, você vai encontrar um oceano de burocracias para alguém tentar fazer isso. São muitas coisas. Então, eu também não sei se é por isso que teve essa diminuição aí, né? Essa quebra, mas é muito detalhe, tipo, até da espessura de um EVA, tá? Mas isso é um assunto para outro dia, né? Mas vamos lá. Ô, Paloma, fala pra gente aí então o seu Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, como que as pessoas entram em contato com você. É Paloma Soares, meu Facebook é Paloma Soares, daí eu tenho uma página também que é Paloma Soares, meu Instagram é Paloma Soares também, e daí eu tenho o Paloma Histórias, para quem quiser ouvir boas histórias, e também tenho o meu canal no YouTube de história, Paloma Soares Histórias. Muito bem. Então, gente, agradecemos a todos os convidados, tá? A todos os ouvintes, assistentes aqui, não sei quem que tá aí. Não. Muito obrigado. Temos aqui uma entrevista ótima sobre primeiríssima infância. Espero que você reflita sobre isso. Vai lá, Bruno. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aí, a Ana Paula, a Fernanda Bernardi, o Edmilson, a Fátima, a Cássia, a Fabiane, o Everson, o Laércio, a Tamires. E é isso. Valeu todo mundo que assistiu. Uma entrevista muito importante. E deixar as últimas palavras aí. Obrigado, gente. Obrigado, então. Paloma, sinta-se sempre convidada a retornar, tá? E para você que assistiu e ouviu alguns termos técnicos, dá uma olhada, que às vezes você ficou meio assim confuso isso com a primeiríssima infância, mas é um tema muito complexo, tá? Não é tão simples assim. Ainda que a Paloma mandou bem, colocou aqui resumidamente, mas é um tema muito complexo. Beleza. Certo? Vou me despedir agora? Pode ser. Pode ir, Paloma. Eu agradeço ao Bruno, agradeço muito ao Matheus, muito obrigada mesmo pelo convite. Obrigada a todas e todos que nos assistiram. Eu desejo uma boa noite, uma ótima semana e principalmente boa saúde para todos nós e para as nossas famílias. E eu desejo muito que nessa eleição as mulheres entrem na Câmara Municipal de Jundiaí. Obrigado, então, a todos. Obrigado, Politizando gente. Jundiaí. Fica aqui, gente. Valeu. Valeu. Aí. Fechou. Tá gravando aqui, Bruno. Eu vou parar já.